Neste vídeo vamos falar da reação de PPD. PPD é a sigla para derivado proteico purificado, também conhecido como teste tuberculínico ou reação de Mantoux. É um teste utilizado tanto em adultos quanto em crianças para o diagnóstico da infecção latente por Mycobacterium tuberculosis. Dados epidemiológicos indicam que aproximadamente um terço da população mundial alberga o bacilo da tuberculose no pulmão. E cerca de 5 a 15% dessas pessoas podem evoluir para infecção aguda, ou seja, para tuberculose ativa, ao longo de sua vida. No entanto, a associação de tuberculose latente, TB latente, com imunossupressão pode resultar em uma proporção maior de pessoas que evoluem para a tuberculose ativa. Este mapa mostra a prevalência mundial da tuberculose, mostrando que é uma doença disseminada pelo mundo inteiro, com prevalências maiores ou menores. No Brasil, temos uma prevalência em torno de 20 a 30%, e considerando o tamanho populacional brasileiro, significa que temos um grande número de pessoas infectadas pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. O teste consiste na aplicação de uma injeção intradérmica do antígeno de Mycobacterium tuberculosis, convencionalmente na face central do antebraço esquerdo, 4 dedos abaixo do cotovelo. É importante observar que algumas pessoas apresentam muitos pelos no braço, portanto, tem que achar uma região que tenha menos pelo. Outro problema que pode acontecer é que pessoas mais velhas, elas têm uma flacidez maior e a epiderme e a derme não estão tão juntas, e não faz aquela pápula observada no vídeo no momento de fazer a aplicação. Então, isso pode ser uma desvantagem da aplicação do PPD, dependendo da flacidez da pele da pessoa. Observe que a profissional mede em torno de 4 dedos a partir da dobra do cotovelo, e ela começa fazendo a aplicação, e vejam o cuidado para que ela não transpasse a epiderme. Então, ela faz a aplicação entre a epiderme e a derme, e vocês podem observar o que vai acontecendo a formação de uma pápula. E o que ocorre após a injeção intradérmica do PPD? Ocorre uma reação de hipersensibilidade tardia ou reação alérgica do tipo 4. Nas reações de hipersensibilidade tardia, ocorre a apresentação do antígeno. Nesse caso, o antígeno que a gente está usando é o PPD, é Mycobacterium tuberculosis, que então é apresentado para as células T de memória. Essas células T, elas ficam ativas e vão liberar citocinas, como a gente pode ver na figura. Essas citocinas, elas vão sinalizar para que células inflamatórias migrem para a área do tecido onde o antígeno foi aplicado. Na região, então, da aplicação do PPD, com a migração celular, vai ocorrer a formação de um granuloma. Pessoas previamente expostas ao antígeno, elas vão desenvolver um granuloma em maior ou menor diâmetro, de acordo com a sensibilização que houve das células T. O resultado do PPD é avaliado em 48 a 72 horas pela medida em milímetros do maior eixo transversal do nódulo. Essa medição é feita com uma régua milimetrada transparente ou com um paquímetro. Importante é que se descarte o eritema quando se faz a medida do nódulo. Essa figura é bem representativa de como se medir o resultado do endurado, ou seja, do granuloma formado pela reação do tipo 4. Nós vemos na esquerda que está sendo medido ali um diâmetro de 10 milímetros,
e toda a parte avermelhada ela está sendo descartada. E essa é a forma correta de fazer a medida. Enquanto na figura direita está sendo considerado o halo também resultante do eritema, ou seja, do completo da reação, que não envolve só a formação do granuloma. Portanto, se vê uma leitura de um diâmetro muito maior, mas errada, porque a reação que a gente está medindo é a formação do granuloma, portanto, a formação do endurado. Acompanha a leitura de PPD de 3 pacientes que apresentaram resultados diferentes do teste. Observe que a profissional de saúde, antes de fazer a medida do endurado, ela avalia bem toda a área de reação, pressionando de uma certa forma com os dedos para sentir exatamente onde está a borda do endurado e onde começa o eritema formado. A leitura do granuloma, ou seja, do endurado, ela vai ser feita normalmente em mais de uma direção, porque o resultado é do maior diâmetro observado. A profissional, às vezes, usa a régua para sentir exatamente onde estão os limites do endurado. Aqui temos um segundo paciente com um endurado um pouco menor e também, da mesma forma, a profissional está olhando o braço para tentar ver muito claramente a borda do endurado. E por fim, um último paciente que não tem absolutamente nenhum sinal de formação de endurado no braço, nenhum eritema, portanto não tem nada a ser lido naquele braço, não houve reação. E quais são as indicações para fazer o PPD? O teste é indicado para todas as pessoas que possam ter quadro de imunossupressão ou que sejam imunossuprimidas, e também as pessoas mais expostas ao bacilo da tuberculose, como, por exemplo, pessoas vivendo com HIV, pessoas que serão submetidas a transplante de órgãos, pessoas com tumores sólidos ou hematológicos, pessoas que farão tratamentos com imunobiológico, quadros de silicose, pessoas em restrição de liberdade, que ficam em ambientes superlotados, por exemplo, em prisão, ou pessoas muito expostas profissionalmente. E como interpretar a reação de PPD? Para indivíduos imunocompetentes, a observação de halos entre 0 e 4 milímetros indica não reator, ou seja, o indivíduo não está infectado pelo bacilo ou ele é anérgico. Halos entre 5 e 9 milímetros indicam que é um reator fraco, ou seja, o indivíduo está infectado pelo micobactério tuberculoses, podendo ser também por uma micobactéria não tuberculose, uma MNT. Halos maiores ou iguais a 10 indicam reator forte, significa um indivíduo infectado pelo Mycobacterium tuberculosis, doente ou não. Naturalmente, o resultado do PPD deve ser interpretado de acordo com os achados clínicos ou imagéticos daquele indivíduo. Os endurados com 5 milímetros ou mais são considerados positivos, ou seja, reator, para os seguintes grupos de pessoas: as que vivem com HIV, as que tiveram contato recente com pessoas com tuberculose, pessoas com alterações fibróticas em uma radiografia de tórax consistente com TB anterior, e pacientes com transplante de órgãos e outros pacientes imunossuprimidos, incluindo aqueles que recebem, por exemplo, prednisona, imunobiológicos, entre outros quadros que geram imunossupressão. E entre os indivíduos com PPD inferior a 4 milímetros, deve-se considerar a possibilidade de um falso negativo por anergia. A avaliação clínica pode esclarecer esses quadros. E o que é anergia?
É a inabilidade de uma pessoa de fazer uma resposta do tipo hipersensibilidade tardia por deficiência imunológica. Nesses casos, o médico ou o profissional que está avaliando aquele paciente tem completa condição de observar pela clínica ou pelas imagens, que aquele indivíduo pode estar, em um quadro anérgico. Agora vamos revisar as imagens mostrando o cuidado na aplicação do PPD e o cuidado na leitura do teste. Este vídeo teve o objetivo de apresentar os conceitos relacionados ao PPD, que é um dos métodos de detecção da tuberculose latente. Nos próximos anos, os laboratórios também vão ter uma disponibilidade muito maior dos testes do tipo IGRA. Essa sigla do inglês significa Interferon Gamma Release Assay, ou seja, são ensaios de liberação de interferon gama in vitro. Então, nessas reações do tipo IGRA, o antígeno Mycobacterium tuberculosis também vai ser exposto às células humanas do tipo T, e elas vão fazer aí uma reação antígeno-anticorpo, que vai ser medida in vitro por um processo de coloração ou por um processo de deposição e revelação colorida em superfície.